pessoal, vamos continuar então em relação à matéria de física. Essa matéria agora é chamada vetores. É uma matéria diferente, vocês não conhecem. E é uma matéria um pouquinho mais pesada. Então eu preciso que vocês tenham atenção na aula e revejam a aula várias vezes, tá? O que é um vetor? Gente, vetor é um ente matemático. É uma ferramenta da matemática utilizada, tá, para fazer determinados cálculos. O que acontece quando vocês estudavam a questão da velocidade, o deslocamento de qualquer objeto, que você não tinha uma direção, não tinha um apontamento, um sentido, nada. Simplesmente você falava que deslocava de tal cidade para tal cidade, de uma posição para outra, mas não falava se era para a direita, para a esquerda, sentido invertido, sentido contrário da via, nada disso. Tá? E aí o vetor vai apontar isso. Você vê vetores várias vezes. Por exemplo, você está andando na rua, tem uma placa lá dizendo que você pode seguir em frente, é um vetor. Tem placa que diz seguir em frente, vira à direita. Então tem dois vetores, seguir em frente e virar à direita. Tá, ok? Então você vê isso de várias formas. Para que eu preciso disso? Porque às vezes eu posso ter, por exemplo, forças ou velocidades que apontam para diferentes direções e sentidos. Então eu posso ter objetos que têm duas coisas que ocorrem velocidade nele. Eu estou apontando para duas velocidades diferentes. Vamos dar um exemplo? Quando você, por exemplo, está dentro de um avião, o avião está subindo, né? Então ele está levantando o voo. Eu tenho duas velocidades. A que faz ele subir e a que faz ele para frente, tá? Quando eu somo essas duas velocidades dele, tá? A soma disso significa que ele está na direção diagonal, subindo na diagonal. Mas ali eu tenho duas velocidades, tá, ok? Então isso pode acontecer, principalmente com forças, tá? Outro exemplo muito clássico também é um rio. Imagina a pessoa, ela vai nadar, ela quer atravessar de uma margem para a outra do rio. Ele tem a velocidade de nado dele, né? Então eu tenho uma velocidade. Mas o rio já tem outra velocidade que aponta para outro lugar. Então que a pessoa que vai nadar, ela não consegue nadar retinha no rio. Ela vai nadando, mas a correnteza vai carregando ela. Então eu tenho duas velocidades, da pessoa e a do rio. Então, na hora que eu for somar essas duas velocidades, vai dar uma terceira, que é a que sai pela diagonal e vai acabar saindo na margem mais embaixo. Tá, ok? Então, é isso que nós vamos ver. A ferramenta matemática possui um módulo, tá? Que é o valor, é o número. Aqui você tem a direção, que é o plano. Professor, o que é plano? Por exemplo, plano horizontal, né, o horizonte, por exemplo, o chão é um plano horizontal, como pode ser o plano vertical, a parede é um plano vertical, o quadro aqui é um plano vertical, pode ser até um plano na diagonal também, uma rampa, por exemplo, um plano na diagonal. Isso é direção. Só que a parede, por exemplo, você fala, o objeto tem 5 metros por segundo, então é o valor, né, o módulo. Ele está na parede, beleza, então a direção é aqui na vertical, tá? E o sentido? Ele está subindo ou descendo? Então ele sobe, o objeto está caindo pela parede. Aí quem vai falar isso é o sentido, ou seja, aponta para uma posição, tá, ok? Então, ou seja, se eu falar que ele está caindo, o sentido dele então é para baixo. Então, ou seja, ele tem um valor, um módulo que ele está caindo, o plano dele é vertical, está passando pela parede, mas ele aponta para baixo. Se eu jogar o objeto, ele já muda a direção, é para cima. Tá, ok? Gente, o vetor V, vetor V é o vetor de velocidade. Aí eu vou falar para vocês já. Velocidade, ela é vetorial. Então, velocidade de forma completa é vetorial, tá? Vocês vão ver no exercício várias vezes, tá? Eu vou escrever um rascunho aqui, ó, no canto. Você deve ter feito o exercício assim. Calcule a velocidade escalar média. Várias vezes eu tenho visto isso aqui. Quando você quer a velocidade escalar, é só o módulo, é só o valor. Então o valor aqui, ó, é escalar, tá? O V, então, completo é vetorial. Nunca se esqueça isso. Velocidade é vetorial, aceleração vetorial, força vetorial.
tempo já não é. Não precisa apontar o tempo. Então, o tempo é sempre escalar. Eu represento dessa forma a seta, ó, tá vendo? A seta está no meu quadro, nesse plano aqui da horizontal, tá ok? É o horizonte. Se fosse vertical, era dessa forma assim, tá? Apontando para a direita, tá ok? Do quadro, tá certo? E possui módulo 50 metros por segundo. Olha a representação do vetor de velocidade. Eu faço a letra V e coloco uma setinha em cima. Essa seta representa aqui que eu falo um vetor. Qualquer letra eu posso colocar aqui. Letra A, setinha em cima, significa que é um vetor. Tá? O vetor A. Tá ok? Se eu escrever só a letra V ou colocar a letra V, setinha e duas barras assim, é o módulo. Eu só quero dizer o módulo. Tá? Ou escalar. Eu posso chamar isso aqui, ó, para vocês aqui de escalar. Ok? Gente, isso aqui os livros não estão trazendo mais, são os mais antigos, tá? Até mesmo porque você tem que escrever a letra V, colocar a setinha, duas barras, vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Se você escrever só a letra V, tem o mesmo significado, só o módulo, ou seja, só o valor, tá ok? Os exercícios que vocês fizeram anteriormente era assim, V igual, pronto, acabou. Não tinha uma setinha em cima, significa que era velocidade escalar, tá? Só queria saber o valor. Então, se você viu os exercícios dessa forma, agora você já não tem mais dúvida, tá? Bom, o cálculo. Tinha que entrar essa parte, né? Bom, gente, aí a gente precisa calcular vetores. Os vetores são calculados de forma diferente. Okay? Não é como um número normal. Nem sempre eu vou falar assim, 2 mais 4 vai dar 6. Nem sempre, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse vetor aqui, está apontando para a direita, tá? Ele está na horizontal, ou seja, ele está na mesma direção. E eu tenho esse vetor está apontando para a esquerda. O 2 é o módulo, o valor, e aqui é o 3. Nesse caso, é como se fosse, por exemplo, uma brincadeira que eles fazem com cabo de guerra. Né? Uma equipe puxa para um lado, outra equipe puxa para o outro. Eu poderia até escrever esses dois aqui assim, ó. Não tem problema nenhum, ó. O 2 aqui e o 3 para cá, ó. Como se fosse um cabo de guerra mesmo, tá? Um tá puxando num sentido, o outro tá puxando no sentido contrário, tá ok? Nesse caso, vai haver uma subtração. O que é que vai acontecer? Vai que o 3, nesse caso aqui, ele vai ganhar, né? Então, ele vai subtrair e o vetor vai diminuir, vai ficar pequeno, tá? Com valor de 1. Então, nesse caso aqui, ficaria 3 menos 2 normal, tá? Só, mas você colocou soma. É uma soma que a gente fala vetorial, tá? Não precisa colocar o valor de menos sempre. Ah, mas eu poderia colocar o valor de menos 1 aqui. Eu vi no livro, tem menos 1. Poderia. Isso eu vou explicar depois, para não entrar em confusão. Tá? Bom, e o 1 e o 4 aqui? Esse é mais fácil, né? Porque os dois estão puxando para o mesmo lado. Imagina o seguinte situação. Você tem ali alguém está puxando um cabo para empurrar o carro, por exemplo, ou uma charrete ou qualquer coisa assim. Chega mais são 4 pessoas puxando. Não estão dando conta. Falta mais um pouquinho, aí chega uma quinta pessoa e ajuda a puxar. Então vai somar as forças das 5 pessoas. Então seria isso aqui, ó. Eu vou ter um vetor maior e agora com valor de 5. Entenderam? 4 pessoas puxando, empurrando, por exemplo, um carro, não estão dando conta. Falta muito pouco para elas conseguirem. Chega a quinta pessoa, auxilia e empurra o carro. Ó. Então, 4 mais 1, 5. Aqui já fiz uma subtração, eu diminuí os valores aqui. Tá? Bom, esse daqui é mais complicado um pouquinho. Por quê? Vocês estão vendo que esse vetor está na vertical e esse está na horizontal. Eu não posso chegar e falar 3 mais 4, porque é uma soma vetorial, não é algébrica, tá? Então eu não somo dessa forma. Professor, como é que você vai fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, tá? Esse aqui eu vou desenhar os vetores novamente, tá ok? Então eu vou desenhar o vetor 3 aqui.
E aí, eu vou desenhar o vetor 4 aqui também, ó. Isso é uma das formas de fazer, tem outras também, tá? Então, aqui está o vetor 4 e aqui está o vetor 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou construir, tá, uma sombra do vetor 3 aqui, ó. Tá aqui. E uma sombra do vetor 4 aqui, a sombra. Formou um retângulo, perfeito. Tá? O que eu vou fazer agora? O vetor, tá, resultante, que a gente chama de resultante, é o vetor que soma. Esse é um vetor resultante, esse é um vetor resultante, tá? Ele vai sair aqui, ó, do início até a ponta desse retângulo. Então, ele vai partir aqui na diagonal, ó. Chegou aqui. Esse aqui eu vou chamar de R, o vetor resultante. Qual que é o valor dele? Não sei ainda. Eu só sei, tá, a direção e o sentido dele. Então, direção, ele está na diagonal. E o sentido dele aqui, tá? Seria, por exemplo, aqui, ser o Nordeste. A gente utiliza a Rosa dos Ventos da geografia. Então, aqui, mas eu não tenho o valor dele. Mas eu vou utilizar uma técnica da trigonometria. Eu só tenho que utilizar a trigonometria agora? Agora tem, gente. Não tem jeito. Então, olha só. Aqui no E3, eu não fiz a sombra dele aqui. Então, o valor aqui também é 3. E se vocês observarem aqui, ó, eu vou pintar, isso aqui é um triângulo, ó. Isso aqui é um triângulo aqui, ó. Vocês todos podem ver, é um triângulo, não é? Então eu vou redesenhar esse triângulo. Só pra gente calcular o valor, tá? Então ficaria assim, ó. Aqui, o R, o 3 e o 4. Vou deixar esse 3 aqui menor, tá ok? Só eu teria que fazer isso no meu caderno, de início é bom, viu? Tá. Então aqui eu teria o R aqui eu teria o 3, né? Tá aqui, eu tô copiando esse triângulo, e aqui teria o 4, tá? Se vocês observarem, aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Ele tá aqui, ó. Bem aqui, ó, 90 graus. Tá no canto do retângulo, né? E aí a gente pode fazer, tá? Utilização do Pitágoras. Se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar Pitágoras. Aqui eu tenho as laterais do triângulo e aqui eu tenho hipotenusa. Catetos e hipotenusa. Então, se vocês lembrarem, é assim, ó. Tá? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a regra do Pitágoras, tá? Quem que é o A? O A aqui, gente, é quem está do outro lado, tá? É do ângulo aqui reto, que no caso aqui é o próprio R, a gente chama de hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual. O B e o C você pode escolher qualquer um deles. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Reescreve de novo. Vamos lá, E ao quadrado, tá? Por que eu falo reescrever? Porque os alunos às vezes têm mania de tentar resolver isso aqui rápido de cabeça. Vai errar, tá? Vai escrevendo de novo. Igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. Mais 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. Então fica assim. R ao quadrado é igual. 9 mais 16 é 25. Ah, professor, terminou. É 25? Não. Aqui, ó. E esse 2 aqui? Como é que eu vou tirar ele? Para você tirar esse 2, tá? Você você tira a raiz do outro número que está do outro lado, ó. Fica assim. Então, eu tiro esse 2 e esse 25 se torna raiz. Tá ok? Bom, raiz de 25 é 5. Né? 5 vezes 5 é 25. Então, o valor nosso aqui, ó, da resultante do nosso vetor é 5. Tá? Não é 3 mais 4, porque 3 mais 4 é 7. Deu 5. Isso aqui é aquela velha história. Esse 4 aqui seria o rio levando a pessoa. Seria, por exemplo, aqui, ó.
Eu tenho o rio aqui. Eu tenho a margem aqui. E o menininho tá aqui, ó. Você mesmo, pode ser, tá? Você quer atravessar pro outro lado. Tá? O que vai acontecer? Você vai nadar para tentar alcançar a margem, que seria o vetor 3. Porém, o rio te carrega para baixo com o vetor 4, que é a velocidade da água te levando. O que acontece? Você vai sair aqui, ó, na diagonal. Aí, qual vai ser a velocidade de nado? No caso, seria 5. Então, você vai nadar até chegar aqui do outro lado, aqui, ó. Tá? Até chegar aqui do outro lado, com velocidade de 5. Então, por isso que a gente precisa desses vetores. Essa é a ideia. Tá, ok? Principalmente quando chega nesses casos aqui, ó. Quando chega assim, é mais simples. Mas nesses casos aqui, a gente precisa muito dos vetores. E aí nós vamos utilizar muito eles quando vocês tiverem lançamento, tá? O lançamento vai utilizar muito vetor, forças, então nem se fala, ele vai cair muito nesses casos aqui. Tá, ok? Revisem essa matéria. Eu vou colocar o material dela também, tá? É mais complicada mesmo um pouco essa matéria, então veja o vídeo novamente. Qualquer dúvida, gente, vocês vão na plataforma e falam assim, professor, não entendi. Eu gravo outra aula novamente ou mando um vídeo, tá? Que talvez com outro vídeo você entenda de forma melhor, tá ok? Bons estudos a todos!